Olá a todos, eu sou Antônio Marcelo Jackson, professor do Departamento de Educação e Tecnologias, Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal de Ouro Preto. E essa é a nossa aula número 1 do módulo interdisciplinar de formação Geografia Histórica da Alimentação no Brasil, Introdução. Bom, nessa nossa primeira aula a gente vai fazer a apresentação geral do nosso curso, das propostas do curso. E a primeira preocupação é o que seria uma geografia histórica, ou mais especificamente, uma geografia histórica da alimentação. Ora, geografia é o estudo do espaço, né? O espaço não apenas enquanto espaço físico, mas enquanto ocupação pelo homem, transformação feita pela mão humana desse espaço, né? Ora, da alimentação, então, me parece, a relação é direta. Quer dizer, como esse alimento aparece nesse espaço, como o ser humano vai utilizar esse alimento e quais as consequências das escolhas alimentares. É interessante porque nós vamos ter oportunidade de ver no curso que essa questão do alimento não é tão óbvia quanto pode acreditar na maior parte das pessoas. Normalmente as sociedades humanas fazem escolhas, tá? Elas vão optar por este ou aquele alimento, vão colocar em primeiro plano um determinado tipo de comida, deixar em segundo plano outro tipo de comida e às vezes até ignorar um terceiro tipo. E isso é perfeitamente comum, né, em todas as sociedades humanas ao longo de toda a existência humana na face da Terra, em todos os lugares. Então, essa questão de estudar a geografia do alimento, ela é também estudar as consequências dessas escolhas elaboradas, construídas, realizadas pelas sociedades humanas, né? Então, isso em primeiro lugar. Então, ou seja, quando a gente fala de alimento, de comida, é curioso, mas a gente não está falando então de algo que simplesmente faz com que as pessoas estejam vivas. Eu me alimento para poder sobreviver. Não, isso é óbvio, tá? Até aí está tranquilo, ninguém está discutindo isso. Agora, efetivamente, por que você se alimenta desse tipo de comida e não de outro, né? Por que você faz essas escolhas? Quais as consequências dessas escolhas? Esse tipo de pergunta aqui, né? Essas perguntas que nós temos aqui, é que nós vamos apresentar ao longo do curso e vamos tentar, se não respondê-las na sua integridade, pelo menos tentar dar indicações, dar sentidos, direções que a gente possa seguir e pensar nesse tipo de coisa, tá? Olha, e para falar da alimentação ou de uma geografia histórica da alimentação no Brasil, a gente tem que pensar em várias coisas que passam de uma forma geral despercebidas pelos estudos, tá? Isso, não se esqueça, eu também já passei pelos bancos escolares, fiz o meu ensino fundamental, na época chamava primeiro grau, fiz o meu segundo grau, né? Atualmente recebe o nome de ensino médio, fiz a minha graduação, mestrado, doutorado, e inúmeras vezes eu acabei estudando coisas que, curiosamente, passam despercebidas pela como é que eu vou dizer, tanto na explicação quanto na percepção dos temas, como eles são desenvolvidos, das motivações. Como, por exemplo, vou apenas fazer uma citação, porque a gente vai voltar nesse tema mais à frente, a própria expansão, né? Se a gente voltar 500 e poucos anos na história humana, quando a gente começa a ter a expansão da Europa para outros continentes, a começar pelas daquilo que ficou conhecido como grandes navegações. Ora, por que Portugal se enfrentou o chamado Mar-Oceano, né, que atualmente recebe o nome de Oceano Atlântico? Por que Portugal resolveu navegar por áreas que totalmente desconhecidas dos europeus, né? Porque, sem querer, foi provocado esse contato global, né, a partir do final do século XV, né, e principalmente do século XVI e diante. Se nós pararmos para observar, toda essa expansão, a chamada expansão marítima europeia, do final do século XV e ao longo do século XVI e XVII, essa expansão se dá por um único motivo: alimento, comida, né? Ora, se vocês pararem para pensar, qual era o argumento da busca por novos caminhos para se chegar
a Ásia, tá? A Índia, o Japão, a China, tá? A busca para encontrar cravo, canela, pimenta do reino, enfim, toda uma série de temperos de comidas, né? É isso que motivou essa expansão europeia. Não foi uma motivação em busca de uma riqueza estratosférica, algo inimaginável, que por um acaso depois até se descobriu prata, ouro nas Américas, etc. Outras riquezas, né? O próprio pau-brasil aqui no Brasil, mas efetivamente a motivação original se deu pela questão da comida, tá? Ponto. Esse é um dado que a gente vai retomar mais à frente e vai trabalhar com mais calma. Nesse sentido, a gente precisa então, para repensar e pensar essa geografia histórica da alimentação no Brasil, trabalhar com algumas questões, por exemplo, conceituais, né? Notadamente, eu vou estar trabalhando aqui com os argumentos de Luiz da Câmara Cascudo, Gilberto Freire e do francês Fernand Braudel. Os três vão trabalhar em algum momento das suas carreiras a questão do alimento, tá? E das consequências das escolhas alimentares. E nós vamos utilizar esses estudos para pensar um pouco disso. É lógico que com isso, com esses conceitos em mãos, a gente vai trabalhar aqueles três grandes troncos que vão formar a sociedade brasileira. As sociedades indígenas, e particularmente a presença marcante da sociedade tupi, a mais ao norte e no litoral, e depois ao sul com os guaranis, tá? Sem esquecermos dos geis, dos aruaques, dos caribes, enfim, de todas as sociedades indígenas, as contribuições, notadamente da mandioca e do milho, né? Que são dois produtos que foram, como que não foram encontrados na natureza da forma como eles estão. Eles foram domesticados, eles foram sofrendo mutações, e mutações a partir da mão humana, tá? Então isso aí é interessante a gente parar para pensar, e a gente vai trabalhar com isso, tá? Vamos pensar nas consequências, por exemplo, quando Portugal utiliza e descobre que dá para muito bem plantar cana-de-açúcar no Brasil. Quer dizer, quais as consequências disso, né? Quais as influências desse comportamento? E, é claro, sem perder de vista a presença do africano escravizado, que vem para o Brasil por razões desumanas, todos nós sabemos disso, mas que acaba trazendo também sua cultura alimentar e que contribui tremendamente, tá? Nós vamos debater muito isso. Eu já tive contato, e vocês provavelmente já ouviram isso, de autores que afirmam que toda a responsabilidade seria portuguesa, e não foi bem assim, né? Também o escravo acabava trazendo alguma coisa assim. Também você tem brasileiros que passam a ser traficantes de escravos. Enfim, tem muita coisa que entra em jogo aí e que efetivamente vão aparecer nesse nosso curso, tá? Então, é interessante a gente pensar nisso, pensarmos então que a alimentação, disse e repito, não é uma questão puramente simples, não é apenas algo que fala de que vamos então encontrar alguma coisa para podermos sobreviver. Não é, a alimentação não é só isso, tá? A alimentação envolve escolhas culturais, envolve um tipo de escolha que é claramente daquelas sociedades e, consequentemente, um caminho de mão dupla. Ou seja, tanto a sociedade faz a opção por aquele tipo de alimento, quanto aquela escolha acaba provocando, de alguma forma, também alterações e formas de organização daquela sociedade. Essa é a nossa apresentação geral do curso, que nós vamos trabalhar nas próximas aulas aqui com todos vocês. Um grande abraço, sejam bem-vindos e espero que o curso seja de agrado de todos.